O nosso próximo painel é o painel 6, Direito de Propriedade e Interferência do Estado na Produção. Que nós vamos ter aqui o Luiz Antônio Naban, a Patrícia Bueno, o Márcio Coutinho e o Jorge Zar. Então, para fazer a síntese desse painel, eu vou chamar o Luiz Naban e depois a gente continua com a dinâmica de sempre, passando para os outros palestrantes. Naban, por gentileza. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente pela iniciativa, pela atitude extremamente positiva para o momento, principalmente para o momento que o Brasil vive. Uma satisfação estar aqui, cumprimentando o senhor, eu me estendo aos cumprimentos a todos aqui presentes. Eu sou produtor rural, fui um dos fundadores da UDR em 1986, União Democrática Ruralista, ainda jovem, na cidade de Presidente Prudente, quando, após o término de 20 anos que nós tivemos de um governo que moralizou o país, trouxe para cá investimentos, infraestrutura, estrada, comunicação, energia, moral, progresso, ordem. Infelizmente, com a vinda da nova república, começaram os chamados movimentos sociais, que de sociais não tem nada, e começaram as invasões de propriedades rurais, pelo denominado Movimento Sem Terra. Nem vou falar Movimento Trabalhador Sem Terra, porque isso é um absurdo, é uma afronta à nossa capacidade de raciocinar e de enxergar as coisas. De lá para cá, de 86 para cá, eu nunca vi tanta desordem, tanta anarquia e tanto desrespeito à propriedade. Porque eu entendo que nenhum país desse planeta pode se dizer democrático se não tem respeito à propriedade privada. Não existe. Não tem democracia sem respeito à propriedade. E nós sabemos muito bem para que vieram esses movimentos sem terra, esses invasores, e que hoje, lamentavelmente, presidente, se estendeu, só para o senhor ter uma ideia, no estado de Mato Grosso do Sul, hoje tem 126 fazendas invadidas por índios. 126 fazendas, num dos estados mais produtores do país, onde tem o segundo maior rebanho pecuário e é o segundo maior produtor de grãos. Então, lá tem 126 propriedades invadidas por índios, fora as invadidas pelo MST, pelo Sem Terra. E que, na verdade, não passa de um braço dessa esquerda delirante, irresponsável, incapaz, corrupta, indecente e imoral. É isso que nós tivemos aí na chamada Nova República. Tá? Desgovernos. Agora, não sei se aqui todos os presentes têm noção do que significa o produtor rural para esse país, do que significa a produção agrícola e pecuária e demais produções, como no caso dos florestamentos, celulose e papel e tudo mais, do que significa, que fazem o agronegócio brasileiro. Significa um segmento que efetivamente carrega o país nas costas. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o Brasil já tinha explodido. O agronegócio, efetivamente, são números aí constatados até pelo próprio governo e demais instituições. Vem segurando aí o país. E o que ele recebe em troco dessa chamada Nova República? O que ele vem recebendo em troco desde 1986 para cá? Invasões de propriedade, insegurança jurídica, insegurança patrimonial,
perseguições de ordem institucionais. Hoje nós temos o Ministério do Meio Ambiente que nos persegue da hora que levantamos à hora que dormimos. Não é, Jorge? Você é produtor rural também. E aqui provavelmente tem alguns produtores aqui presentes. Nós não aguentamos mais, presidente, produzir, trabalhar. Não tá ficando. Cada dia que passa se complica mais as coisas. Como disse aquele produtor que foi tocado lá de Roraima, aonde foi aquela indecência, aquela imoralidade com a chamada, com as novas demarcações indígenas, o general Heleno sabe muito bem o que se passou lá, foi comandante da Amazônia, ele sabe. Aquilo, ele disse, como é duro, como é difícil ser produtor rural nesse país. Os senhores tomam um café da manhã, os senhores almoçam, os senhores jantam, graças a nós, produtores rurais. Não fosse nós, produtores rurais, não existia o ser humano, não existia nada. E nós somos tratados por esse governo, por esses governos, tá? Como se fôssemos marginais. Por governo Sarney, por governo Fernando Henrique, por essa escória chamada Lula, PT, por Dilma. Nós somos tratados como se nós fôssemos marginais. E, efetivamente, não existe o respeito ao direito de propriedade. E isso é muito sério. É muito mais sério do que os senhores podem pensar. Porque todas as revoluções, eu sou leigo no assunto, porque eu sou produtor rural, tenho muito pouco tempo para ler, para me aprofundar em estudos, mas o que eu aprendi é que muitas das revoluções começaram no campo e terminaram pela cidade. E aqui não vai ser diferente. Aqui, no Brasil, não vai ser diferente. Hoje, no campo, nós não temos segurança alguma. Nenhuma segurança no campo. E, no entanto, a sociedade brasileira permanece inerte. Eu faço uma autocrítica como cidadão brasileiro, permanece acovardada, permanece como se ela tivesse cega e não toma nenhuma atitude de efeito. Porque lá em 64, quando nós, felizmente, graças a Deus, tivemos uma intervenção dos militares, foi a família brasileira que foi para as ruas pedir que as nossas forças armadas, que as nossas polícias militares fizessem alguma coisa pelo Brasil. E se não tivessem feito naquela época, Deus sabe o que nós seríamos hoje. Então, eu venho aqui, presidente, com muita satisfação, trazer esse recado e esse alerta para a maior capital da América Latina, para os cidadãos que estão aqui em São Paulo. Vocês precisam dos produtores rurais. E, infelizmente, eu vou dizer vocês, me referindo à cidade, porque eu sei que todos que estão aqui presentes sabem, se não soubessem da situação, não estariam aqui. Sabem da gravidade da nossa situação hoje. Hoje o que existe é um projeto de poder, bancado por algumas entidades, por algumas emissoras de comunicação, vergonhosamente compradas. Essa que é a verdade. Organizações de rede de telecomunicações compradas, vendidas, tá? Vendendo o Brasil a preço de banana para bandido, batendo palma para bandido. Porque em 64 o editorial do jornal O Globo enaltecia a intervenção dos militares, a posição dos militares, dizia que agora, graças a Deus, o Brasil estava tranquilo, estava seguro, pronto para o progresso, para o desenvolvimento e para a garantia das nossas instituições. Essa mesma instituição de comunicação vem hoje dizer que recolheu, de uma forma covarde, traidora, vem dizer que não é bem assim, que agora é diferente. Não, não foi. Então, infelizmente, o Brasil, a cada dia que passa, vem sendo patrolado, ora por instituições, ora pelo Congresso, e, infelizmente, aí vai a gravidade, meu presidente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma corte bolivariana. Eu, cidadão brasileiro, acredito em pouquíssimos, 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os demais eu não confio mesmo. E sei por que eles estão lá. E o que eles estão fazendo lá. Estão julgando, estão fazendo cumprir a Constituição? Não. Como disse o general Paulo Chagas, aqui nós temos, porque é uma porcaria, mas é aqui nós temos. E devemos e temos a obrigação de respeitá-la.
Mas esse Supremo Federal que está ali é um Supremo Tribunal, é uma corte bolivariana a serviço de alguns bandidos que tentaram, de toda forma, implantar aqui um projeto de poder nesse país. E graças às nossas Forças Armadas, e graças às nossas polícias militares, e graças a algumas pessoas de coragem que ainda estão enfrentando tudo isso, não aconteceu aqui essa perpetuação do poder. Mas está por um fio. Está raspando a trave, Jorge. Está raspando a trave. E poucos sabem disso. O que a minha filha vai aprender na escola? Exatamente a mentira, a farsa, o contrário da realidade. O que os nossos filhos vão aprender nessas escolas? Escolas particulares, mas que tem uma doutrina marxista, uma doutrina indecente, malévola para essa nação. E eu tive o privilégio de poder conhecer muitos outros países por aí, afora, da Europa, os países da América Central, os países norte, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália. E tenho convicção, presidente, nenhum país do mundo se iguala ao nosso Brasil. Fartura, clima, nós temos de tudo aqui. Nós só precisamos com gente de mais coragem. Porque, infelizmente, parece que eu não sei explicar, com o meu linguajar caboclo, o que é que está acontecendo. Por que está todo mundo inerte? Por que está todo mundo, parece que está num sono profundo e não toma nenhuma atitude? Por quê? O que está acontecendo? Será que não tem noção do que já virou esse país? E como é que nós podemos acreditar num país que ainda um candidato a presidente da República que afundou esse país em todos os sentidos, moralmente, economicamente, em todos os sentidos, ainda se arrisca a dizer que é candidato e, segundo as pesquisas, está aí na frente. O que é isso? Como é que tem gente que ainda vota nesse homem? Então, exatamente, pois é, mas então tem muito brasileiro comprado. Mas tem muita, infelizmente, tem muita ignorância ainda nesse país. As pesquisas são, mas olha aqui, como é seu nome? Meu amigo, eu fui suplente deputado federal, fiz campanha aqui. Eu fiz campanha em 400 e poucos municípios em 2006 aqui, no estado de São Paulo. E eu aprendi o seguinte, uma continha simples. 30% é periferia, é a classe pobre. Essa praticamente a maioria vota no PT, ela idolatra. Ela idolatra o PT. São 30%, uma continha simples. 17% é o funcionalismo público. Já são 47%. Alguém tem dúvida aqui que grande parte, a maioria, funcionalismo público vota no PT? Eu não tenho dúvida. Já são 47%. 11% é a chamada classe intelectual. Artistas, professores e etc. Você tem alguma dúvida que corre o risco de o Lula, se for candidato a presidente da República, se eleger novamente? Esse é o nosso mal. Ignorar a força do inimigo. Esse é o nosso mal. Ignorar a força do inimigo. Então, nós precisamos começar a fazer um pouco mais de conta. Essa é a conta que eu aprendi lá atrás, 11 anos atrás, quando eu fui candidato. Tá? E fiquei horrorizado com o que eu via, principalmente aqui nas periferias dos grandes centros, São Paulo e grandes cidades, onde o sujeito fazia questão de vender o voto dele por um pneu da Brasília, um conserto de geladeira, alguma coisa porcaria. Como é que eu posso acreditar numa nação onde o sujeito faz, onde a única coisa que ele tem que é igual a todos, seja pobre, branco, negro, amarelo, seja qual for, o voto é igual. E ele faz questão de vender o voto dele por uma ninharia. Então nós precisamos, a nossa revolução, presidente, a nossa revolução tem que começar nas bases. Se nós não mudarmos a conscientização dessa nação e não fizermos, eu não sei como é que nós vamos terminar. Eu vim aqui, todo mundo, não é que eu estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Estou expondo o que eu sinto, o que eu vejo. E o que eu vi. Eu nunca fui político na vida. A única vez que eu me candidatei e que eu pleiteei para deputado federal foi lá em 2006, e que, para mim, foi uma lição de vida. Eu conheci
o que são esses 30% de periferia. Eu vi que é uma coisa triste, lamentável de se ver. Tá? E conheci também que nós temos uma classe intelectual no Brasil aqui, que é um desastre. Como dizia o nosso saudoso Roberto Campos, a classe intelectual brasileira, porque tem muito intelectual aí que continua votando no Lula, continua votando no PT. Muitos. Então, eu vim aqui com muita satisfação e aproveitar, fazer esse desabafo em dizer, senhores e senhoras, olhem um pouco mais para o campo, porque daqui a uns dias vocês vão ficar igual lá na Venezuela. Ao ponto de lá na Venezuela não ter nem papel higiênico para higiene pessoal, que dirá comida, alimento. Tá? E o Brasil caminha para o mesmo rumo. Só não está lá ainda, porque, felizmente, nós ainda temos algumas instituições, eu vou dar nome, as Forças Armadas Brasileiras estão aí para segurar as pontas, e seguraram, porque, ao que se ouve aí a todo canto, é que o PT tentou, sim, um golpe, tentou, sim, implantar um projeto de poder, a um duro golpe, não deixando o impeachment da Dilma acontecer, e foram lá experimentar as nossas Forças Armadas, e as nossas Forças Armadas responderam, aqui não. Aqui não. Então, presidente, mais uma vez, uma satisfação muito grande, parabéns pela iniciativa. Eu estou aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta, qualquer questionamento. Vai ser um prazer tentar responder tudo que se refere ao campo, à produção agrícola, pecuária, etc. Muito obrigado. Boa tarde a todos. De início, quero agradecer o gentil convite. Enquanto advogado e cidadão, é realmente um orgulho, um motivo de honra em estar aqui, nessa seleta plateia, com tão elevados debates. Quero também parabenizar a organização, a Fundação Presidente Jânio Quadro, pela qualidade dos debates, pelo evento tão bem cuidado, pelo carinho em organizar esse evento. Também parabenizar o nosso presidente Levi pela iniciativa. Esse momento de difusão, de propagação, de descoberta mesmo de novos conhecimentos, é muito importante, efetivamente cada um de nós procurar fazer a sua parte nesse momento tão turbulento do nosso país. Presidente Levi, e quando se fala em produção de conhecimento, me ocorre a força da comunicação, dos meios sociais, da internet. Lá atrás, ainda no Iluminismo, Descartes cunhou uma expressão tão conhecida, penso, logo existo. Senhor Naban, atualmente, pela força da internet e por um ou outro que quer aparecer nela, essa citação ficou mais ou menos assim, existo, muito embora não pense. E é exatamente por isso que acredito que temos que louvar iniciativas como essa. Mas já trazendo, já chegando para o nosso tema, enquanto advogado, quero humildemente contribuir no que se diz respeito à propriedade. E trazendo também claro para o nosso fórum, que é a direita e o conservadorismo. A propriedade é algo antes de qualquer coisa que está como princípio do conservadorismo. Assim como a liberdade, assim como a religião, é princípio, é coluna mestre, estruturante da chamada direita. E também está expressada na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, tantas vezes falada para o bem e para o mal no dia de hoje, presidente. Lá no artigo 5º, no seu inciso 23, a propriedade é garantida a todos os brasileiros, respeitados seus fins sociais. A lei infraconstitucional, o nosso Código Civil, também garante o direito à propriedade.
O que há é uma relativização desse direito à propriedade. E aqui quero fazer um comentário. O tão falado, Patrícia, o tão falado ativismo do judiciário, que eu costumo ir mais à frente, o ativismo do setor jurídico, porque eu incluo também o Ministério Público, que não é membro do judiciário. Ativismo no sentido de se fazer mais presente e fazer prevalecer os seus entendimentos, até extrapolando as competências constitucionais. E quando eu falo em ativismo do judiciário, do jurídico, eu trago aqui para o relativismo do jurídico. E quando se pega a Constituição, que garante a propriedade, esse tal de relativismo busca relativizar essa propriedade, justificando de uma forma subjetiva sobre o tal do interesse coletivo e do fim social. Como entender, e aqui vimos um desabafo de um produtor rural, diga-se de passagem, o que seria da economia brasileira sem um setor agrícola dos últimos anos? A tão combalida e sofrida economia brasileira, o que seria sem essa força do campo, do produtor rural? Mas vimos aqui um desabafo, como entender que uma propriedade produtiva é desapropriada ou é invadida por setores organizados, desorganizando a sociedade e muitas vezes com o dinheiro do erário, com a aquiescência do poder público. Isso porque durante muito tempo, os últimos governos pareceram confundir igualdade com padronização, solidariedade com paternalismo e, num Estado atuante, com um Estado determinante, um Estado interventor. Isso se mostra claramente, e eu trago aqui um exemplo, comentava agora pela manhã com o meu presidente Levi, enquanto advogado do meu Estado do Maranhão. O meu Estado é governado por um governador do partido do PCdoB. Muito raramente se proliferou a tal da invasão. Como nunca o nosso Estado, setores de todas as ordens sofrem a invasão, quer seja no campo, quer seja mesmo na propriedade. E quando há uma ordem judicial para que seja restabelecida aquela posse, aquela propriedade, e que precisa que o Estado, pela sua força policial, haja nesse sentido, isso não acontece. Porque há um comando velado, onde efetivamente a força policial não consegue dar o amparo para que a ordem de desapropriação seja executada. Isso eu vivo diariamente e é uma demonstração firme e cabal do que dessa intervenção no Estado, no sentido de mitigar a propriedade. E é preciso que se entenda que mitigar a propriedade é mitigar o Estado de Direito. Eu vi frases célebres aqui, vou guardar como aprendizagem para o resto da minha vida. Vou citar algumas frases aqui da nossa querida Ana Paula, que falou que a direita tem que ser atraente. Mencionou o exemplo dos colegas do filho dela, que quando o filho debatia e dizia o que era ser de direita, sem mencionar que era de direita, o jovem respondia, eu era de direita e não sabia. A direita precisa sim ser atraente, mas precisa ser atraente fugindo do estereótipo. Ser de esquerda de um lado e ser direita do outro, parece que são dois extremos. E os sábios já diziam que a virtude está no meio termo. Ser de direita não é ser de centro, é ter uma posição firme de defesa dos valores de nossa sociedade. Valores como a pátria, valores como a família, como a religião. Isso tem que ser muito claro e duvido que um brasileiro verdadeiramente correto vai querer se furtar, se negar a esses valores. E ser de direita é também defender o Estado de Direito, não só a propriedade. Enquanto advogado, Patrícia, quantas vezes eu disse, muito fácil nós criticarmos,
muitas vezes julgarmos fulano A é ladrão, B é santo, baseado tão somente no que nos colocam de forma rasteira e superficial, quer seja pela mídia ou pela internet. Eu uso uma frase célebre, que é o fogo na casa do vizinho, se nós não cuidarmos de apagar, alcança a nossa casa. E o fogo na casa do vizinho é o desrespeito ao Estado de Direito, a presunção de inocência, ao devido processo legal. Não é com atitude extremista, radical, que vamos efetivamente nos colocar como uma das soluções para o país. Aqui foi dito que a igualdade plena é impossível, e é impossível, mas nada é mais gratificante de que buscarmos a harmonia na sociedade. O que a esquerda faz com muita competência, infelizmente, é promover o chamado conflito entre as classes, onde há aquela dicotomia rico e pobre, inteligente, ignorante, e com isso vai crescendo nesse ambiente de disputa, onde a igualdade nunca vai acontecer. No direito, existe também uma coisa chamada equidade, que é tratar os desiguais igualmente na proporção de suas desigualdades. Isso é fazer justiça, e é outro valor de quem é de direita, a justiça. Precisamos resgatar e trazer valores como esse, da família, a religião e, por que não dizer, a propriedade. A propriedade como expressão da liberdade. Liberdade, como dito aqui, pela essa instituição maravilhosa, que é o Exército, que são nossas Forças Armadas, que não é libertinagem. É preciso que haja ordem, é preciso que haja respeito às leis, e a primeira lei, ainda tão criticada, ainda sujeita a mudança e deve ser mudada ou melhorada, a nossa Constituição ainda é a única que temos. E querer negá-la é buscarmos a anarquia, é aplaudirmos o que a esquerda sugere, a briga e o conflito entre classes. A lei e a ordem existem para ser cumpridas no rigor da lei, mas, como dito, obedecido o devido processo legal e a presunção de inocência. Enquanto advogado, em toda ocasião, sempre que tem oportunidade, eu menciono isso, porque eu acredito que é uma função, é uma obrigação de todos nós. Aqui foi dito também com muita inteligência, sabedoria pelo nosso general, que devemos separar as pessoas das instituições. As instituições devem ser valorizadas e respeitadas. Toda e qualquer instituição democrática do nosso país. Agora, as pessoas, sobretudo a classe política, sim, devem, porque é natural da política, a exposição à crítica. Isso é natural. Agora, um dos valores do conservadorismo é também o respeito, é também a boa educação, é também o debate educado, é também a elegância, é também, sobretudo, o respeito, a tolerância ao pensamento do outro. Não vamos convencer ninguém pela força, no grito, que o grito fique com eles, que tragamos todos nós a força do argumento e do debate sadio. Essas são as minhas palavras, no sentido que o Brasil, presidente, tem 200 milhões de brasileiros, mas poucos patriotas. Precisamos de mais patriotas, precisamos de mais Brasil, de mais civilismo, para que o nosso país efetivamente caminhe para o bom caminho que todos nós merecemos. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Eu vou entrar aqui nesse painel e eu tenho grande respeito pelos militares e tenho grande respeito pela polícia, mas também tenho grande respeito aos fatos. A nossa direita foi às ruas em 1964 e os militares de cunho nacionalista nos deram, como a primeira grande lei do período militar, foi o Estatuto da Terra. Foi a maior relativização do direito de propriedade que ocorreu.
Nós temos que recuperar a história para entender o que aconteceu. Na hora que você falou que a propriedade cumpria sua função social, desde que atendesse requisito A, B, C ou Z, você abriu para que qualquer um pusesse mais requisitos, pudesse colocar mais regulamentações. E estamos nessa desordem que é hoje. A gente precisa de mais Brasil, menos Brasília. E o que nós tivemos aí foi muito Brasília, muito governo central, muita regulamentação. E essa regulamentação excessiva, que veio de 64, principalmente do Estatuto da Terra, quando se fala em propriedade rural, que é a lei militar, tá? Então, nessa época, os militares se separaram de grande parte da direita liberal, da direita produtora do Brasil. É uma parte da história que muita gente de direita pretende desconhecer. Porque quando nós não fazemos o nosso meia-culpa e mostramos aonde erramos e que modelos de direita nós seguimos, nós perguntamos por que também estamos nesse estado de esquerda. Foi uma direita totalmente centralizada em Brasília, nacionalista ao extremo. E agora, essas regulamentações que eles colocaram, que começaram a colocar lá, a criação de estatais, e desse Estado agigantado, possibilitou o que nós estamos vivendo hoje. Possibilitou a grande parte da insegurança jurídica que nós vivemos hoje. Então, quando você fala em regulamentar, hoje em dia você pode regulamentar nem por lei. Você tem agências reguladoras que regulamentam e mudam tudo. Você tem órgãos de governo, como um IBAMA, que vai lá e muda, acaba com a segurança jurídica, e ainda pode ter um promotor que tem um entendimento que aquela lei não vale mais. Que está acontecendo direto. E não só no campo, mas na cidade também. Hoje em dia, produzir no Brasil é um ato de heroísmo. Ser produtor rural no Brasil é um ato de heroísmo. Mas nós temos que pensar qual que é a raiz do problema. A função social da propriedade é ser propriedade. Uma série de normas e imposições, porque todo dia podem ser mudadas, podem ser reinterpretadas. Quando você tira a propriedade, você mitiga ela, você tira o fato de ela ser um direito natural, você pode até falar que você não pode mais defender a propriedade. Você pode até falar que você precisa de alguém para defender a sua propriedade. Mas por que você precisa? Porque o Estado entrou na propriedade primeiro. Então, é uma parte que eu gostaria de fazer. Eu sei que pode ser muito chocante para alguns aqui, mas nós precisamos atacar a raiz do problema. E parte dela está em tirar a função social da propriedade com condicionantes. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Jorge Izar, também sou produtor rural. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: o problema do Brasil é um problema educacional. Eu acho que, a partir do momento revolucionário contra-revolucionário de 64, a esquerda ela se abrigou na educação e veio formando uma enorme massa de gente de cabeça esquerdista. Isso complicou muito a vida nacional, porque todos os efeitos que isto ocasionou veio derrubando todos os princípios para começar do direito. Tá? Nós não vivemos uma democracia plena. Democracia é segurança do direito. Está aqui um advogado que me diz isso melhor que eu. Tá? Então nós vivemos espancando a democracia, especialmente quando se trata de invasão de terra. E produzir no Brasil é uma tragédia. Você tem problema com o IBAMA. Agora o IBAMA se arvorou no direito. Essa é uma notícia que saiu ontem.
de querer taxar os alimentos, porque eles entendem que a produção do alimento é nociva ao meio ambiente. É verdade, entendeu? Então, na verdade, veja só, nós estamos fazendo leis e criando problema a todo momento. Eu acho que vocês devem estar recordados do que aconteceu aí no início da delação do JBS. E num dado momento se lançou uma operação bem malfadada, lançada pela Polícia Federal, que foi a história da carne fraca, né? Onde, num universo de 4.800 plantas, nós tínhamos ali, aparentemente, 21 plantas com algum problema. Mentira. Isso não era verdade. Eram apenas 6 plantas que tinham, de fato, problema e nenhuma delas exportava. Era problema interno. Mas o estrago já estava feito. O estrago lá fora já estava feito. A consequência imediata foi a restrição à importação da carne brasileira pela Europa. E não parou por aí. Não parou por aí. Ato contínuo, vem novamente o IBAMA, do seu Zequinha Sarney. Eu até pedia para ele sair do ministério, porque ele não tem condição de estar naquele ministério. O cara é um vagabundo. Tá? O cara é um vagabundo. Esse infeliz deflagra uma operação nos poucos frigoríficos que estavam ali operando, não estavam envolvidos na carne fraca, e ele os fecha. Fechou esses frigoríficos porque eles estavam comprando boi de área desmatada. Minha gente, eu nunca vi um boi que não fosse de área desmatada. Boi precisa de pasto, não come árvore. Tá bom? Então, a realidade nossa é essa. As consequências para o país, está todo mundo falando o seguinte, o próprio Naban comentou aqui que o agro segura o Brasil. Eu tenho dúvidas até quando vai segurar. Você sabe por quê? Porque nós estamos passando por um problema vindo dessa turma do JBS que está derretendo o agronegócio brasileiro. Nós estamos com um problema de preço na carne, nós estamos com problema de preço no milho, estamos com problema de preço na soja. O governo aumentou 14% aí nos combustíveis, ferrou a vida de todo mundo. Mas para o produtor rural, não aumentou 1 centavo no seu saco de milho, ou saco de soja, ou arroba do boi. Essa é a triste realidade. E para nós aqui nas cidades, no supermercado, não cai 1 centavo o preço da carne. Mas para o produtor caiu muito. Nós temos uma queda de preço da ordem de 25% a 30%, dependendo da região do Brasil. E no milho, chega até 100%. O preço de uma saca de milho aqui em São Paulo, hoje, nós estamos falando da casa de R$20. No Mato Grosso é 11. Dá para acreditar? Mas essa é a realidade. Então, minha gente, o que nós precisamos fazer é um trabalho de médio e longo prazo. Nós não temos como resolver esse problema de imediato. Hoje nós estamos com uma crise política sem precedentes no país. Tá? A todo dia você tem que matar 2 leões para sobreviver. E a realidade é que nós precisamos reeducar o Brasil, refundar o Brasil e retomar o Brasil. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Bom, nós queremos agradecer a presença de vocês e nós vamos partir para o próximo painel. Muito obrigada, Naban, obrigada, Jorge, obrigada, Patrícia.